Olá, seja bem-vindo ao Tribuno Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. Para conversar conosco sobre o tema concursos públicos, estamos aqui com a professora do Unitoledo, Camila Paula de Barros. Tudo bem, professora? Tudo em ordem. Professora, sobre o tema de hoje, a gente começa... Por que muitos na área jurídica escolhem concursos públicos? Boa pergunta, né? Hoje a gente tem, assim, a grande maioria dos nossos alunos buscam carreiras públicas. E o que a gente percebe é que a motivação, ela vem primeiro do salário. Então, você realmente, na área jurídica, os concursos públicos têm bons salários. E segundo, da estabilidade. Nesta visão, o que é estabilidade, professora? Então, a estabilidade, ela é adquirida após 3 anos do chamado estágio probatório. Então, você passa no concurso e após 3 anos você se torna um servidor estável. O que significa isso? Significa que para você perder o seu cargo, não é como na iniciativa privada que o departamento pessoal te chama lá e te manda embora, né? Isso significa que, se você é um servidor estável, você vai perder o cargo só por decisão judicial transitada em julgado ou por um processo administrativo disciplinar que te aplique uma pena de demissão. E professora, temos algumas perguntas dos universitários aqui do Unitoledo. A primeira é, todo concurso público leva à estabilidade? Não, isso é uma coisa que é necessário que o concursando preste muita atenção. Porque se o concurso for para emprego regido por CLT, a pessoa não vai adquirir a estabilidade. Então, só vai ser estável quem prestar concurso para pessoa jurídica de direito público. Então, seria para o próprio Estado, para a União ou para uma autarquia. Mais uma pergunta dos universitários. Pessoas que têm tatuagem, pode ingressar em concurso público? E o que pode restringir o acesso do candidato aprovado? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Os alunos sempre têm essa dúvida porque hoje, né, a moçada adora uma tatuagem, né, e existe um preconceito ainda, né, ainda mais na esfera jurídica, onde você tem toda aquela formalidade, todo aquele rigor. E por muito tempo, realmente, as pessoas que tinham tatuagens tiveram problemas. Hoje, não mais. Hoje, o Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento de que mesmo que você tenha tatuagens, isso não é um óbice para que você tome posse num cargo público, não tem nenhum problema. A única ressalva que a gente faz é se a tatuagem for do tipo que pode, por exemplo, fazer apologia ao crime. Então, se você tem uma tatuagem, primeiro comando da capital, vai ficar complicado, né? Agora, no mais, as tatuagens tradicionais, símbolo do infinito, florzinha, né, time de futebol, isso aí não tem problema. Professora, nós temos dúvidas dos internautas que enviaram e-mail à produção da TV Unitoledo. E a primeira é, a obesidade pode impedir a nomeação de um aprovado em concurso público? Então, em princípio, não. A maioria da jurisprudência tem entendido que não. Se a pessoa estiver apta, né, em termos, ela passou na prova do concurso, ela tem condições de exercer o cargo, o fato dela ser obesa não pode ser caracterizado como uma causa que impeça a sua posse. No caso de concursos que tenham etapas físicas, né, de atividades físicas, a candidata gestante, ela pode remarcar a data deste evento, desta etapa? Aí você chegou num ponto bem delicado. Por quê? Porque é o seguinte, o chamado teste de aptidão física, que para algumas carreiras é necessário, né? Se for fazer um concurso para a polícia, você vai ter que fazer o teste de aptidão física. Nesse tipo de prova, pode acontecer, como pode acontecer com todo mundo. Você passou mal, você pegou uma dengue, né, no dia que você teria que fazer esse teste. E até alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal entendia que, desde que houvesse um motivo justificado, a prova poderia ser remarcada. Em 2013, o Supremo mudou de posicionamento. Ele passou a entender o seguinte, condições pessoais do candidato não justificam a alteração de data. Só que isso foi uma decisão do Supremo genérica. Ele não tratou especificamente do caso da gestante. Ele simplesmente disse, condições pessoais do candidato não justificam a remarcação do teste físico. Maravilha! A
questão começou aí. Todo mundo, bom, até então se permitia que a gestante fizesse a prova depois. Será que esse novo posicionamento do Supremo afeta a gestante também ou não? Vou te dizer que desde essa última decisão do Supremo, ele não voltou a se manifestar especificamente sobre gestante. Mas o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já mudou o seu posicionamento e tem impedido as gestantes de remarcar a prova. Então a candidata não pode ser nomeada. Pelo entendimento do STJ hoje, ela não pode remarcar a prova. E não podendo remarcar a prova, ela acaba sendo eliminada do teste físico. E existe algum período, validade do concurso? Sim, de acordo com a nossa Constituição, o concurso ele vai ter a validade de até 2 anos, é o edital que vai definir esse prazo, é um prazo máximo de 2 anos, e pode vir a ser prorrogado por mais 2 anos. Bom, professora, o que é concurso para cadastro reserva? Concurso para cadastro reserva é vamos dizer assim, uma invenção da administração pública, né? A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal começou a entender que a pessoa que está aprovada no concurso público, dentro do número de vagas, tem direito à nomeação, tem direito de ser nomeada, a administração pública começou a difundir o chamado concurso para cadastro reserva, onde ela não diz quantas vagas tem. Ela abre o concurso e fala assim, é para cadastro reserva. É como se ela não tem vaga, né? Ela não tem vaga nenhuma, mas conforme for vagando, ela vai chamando quem já está na lista de aprovados. Existe todo um debate a respeito desse tipo de concurso, se realmente você pode abrir um concurso só para formar um cadastro reserva ou não, mas o Supremo ainda não se manifestou, se tornou uma praxe. Explique para nosso público, deficiente físico tem direito, pode prestar concursos? Sim, a nossa Constituição, inclusive, ela exige um percentual mínimo de vagas nos concursos públicos seja destinado aos deficientes. A grande questão aqui é o que é deficiência e o que não é. Então, existem parâmetros legais para definir a deficiência, né? Então, a surdez, existe um patamar de perda auditiva para ser considerado deficiente e poder prestar o concurso na vaga de deficiente. Então, a lei traz alguns parâmetros. Existem situações em que a pessoa não se enquadra, por mais que ela tenha uma dificuldade física, a lei não previu aquilo, então essa pessoa não vai poder prestar para a vaga de deficiente. Só pode prestar para a vaga de deficiente aqueles que se enquadram nos parâmetros definidos pela lei. E o interessante é que também tem um percentual máximo. No máximo 20% das vagas. Então, em geral, é o mínimo de 5% das vagas do concurso e no máximo 20% destinado aos deficientes. Professora, a senhora gostaria de complementar alguma informação relevante? Olha, eu só acho que as pessoas que realmente seguirem esse caminho do concurso público precisam ter muita persistência, né? Eu acho que a chave hoje é persistência. Tem muita gente prestando o concurso, então é estudar, 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 estudar mais, estudar de novo e estudar outra vez, e uma hora, com certeza, eles alcançam o sucesso. Então fique a dica, estudar. Você pode acessar as edições anteriores nas nossas redes sociais ou enviar um e-mail à nossa produção. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E até o próximo Tribuna Unitoledo.